Abra sua Bíblia, por gentileza, na carta aos Hebreus, no capítulo 7. Hebreus, capítulo 7. Eu quero nessa manhã meditar e ler com você dos versos 11 a 28. Hebreus 7, a partir do verso 11 ao verso 28. Nós estamos entrando na segunda semana da nossa campanha de 21 dias de oração. E nessa primeira semana nós fomos desafiados, e eu espero que você esteja participando dessa campanha. Tem sido muito abençoadora. Nós somos desafiados e ensinados a falar e conhecer Deus o Pai. E a partir de hoje, se você hoje já fez o seu devocional, você percebeu, e ali o índice, nós vamos começar a meditar sobre a pessoa de Jesus, o Filho. E hoje nós falamos sobre Jesus Emanuel, o Jesus que está conosco. Então nessa manhã, eu quero trazer ao seu coração, à sua memória, à sua mente, quem é Jesus? Quem é esse Jesus a quem oramos? Quem é esse Jesus, o nosso mediador? Afinal de contas, por que ele é tão importante e qual a obra dele nas nossas vidas? Hebreus capítulo 7, a partir do verso 11, diz assim: se fosse possível alcançar perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, não de Arão? Certo é que quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança da lei. Ora, aquele de quem se dizem essas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Pois é bem conhecido que o nosso Senhor, descendente de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque. Alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Porquanto sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordenança anterior é revogada porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. E isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar, guarde isso, definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Sabe, o texto-chave, ou o verso-chave de todo esse texto, é o verso 25. Quando o autor da carta aos Hebreus diz: por isso também ele pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Tem coisas que começam bem, que tem até a ver com aquilo que está envolvido, mas na verdade não conseguem terminar aquilo que iniciam. Por exemplo, quem mexe com obra sabe que um andaime pode até ajudar na construção de um prédio. Mas eu não conheço ninguém, pelo menos, que more ou possa morar dentro de um andaime. Uma placa, ela pode indicar o caminho para chegar a algum lugar. Mas a placa, ela não é o caminho, ela só indica o caminho. Por exemplo, quando você está em algum lugar, que está escuro, está iluminado, você vê uma sombra se aproximando, você sabe que alguém está chegando. Mas até que essa pessoa chegue efetivamente,
a sombra, ela não substitui a pessoa. É sobre isso que o autor da carta aos Hebreus vai escrever para nós e vai nos ensinar no capítulo 7. Ele está falando do sistema levítico. Para você que não tem tanta familiaridade assim, ele está falando de um sistema que foi estabelecido no Antigo Testamento, está no livro do Levítico, onde os sacerdotes, com seus sacrifícios, as suas cerimônias, né, a sua repetição constante, eram até importantes, mas tinham um valor pedagógico. O autor da carta aos Hebreus está ensinando que esse sistema levítico de sacrifícios, que está lá no Antigo Testamento, era até assim importante. Qual era o papel dele? Ele ensinava sobre a gravidade do pecado, ensinava sobre a santidade de Deus, ensinava sobre a necessidade de uma mediação entre o homem pecador e Deus. Mas tinha um problema com esse sistema do Antigo Testamento, esse sistema que foi estabelecido lá no sacerdócio levítico. Ele não podia completar aquilo que a alma humana mais precisava. O sacerdócio levítico, ele não podia promover uma reconciliação definitiva da consciência, promover uma consciência purificada. O sacerdócio levítico, ele não podia gerar um acesso livre a Deus e muito menos uma salvação completa. Por isso que ele era repetitivo. Por isso que os sacerdotes tinham que sempre voltar e sacrificar, voltar e sacrificar. Era um ritual religioso simplesmente. Por isso o autor de Hebreus, que escreve essa carta, obviamente, aos Hebreus, ou seja, gente que entendia dessa cultura e dessa realidade, mas que tinham se convertido ao cristianismo, ele escreve essa carta. E o capítulo 7, eu diria que ele é o ápice, ele é o auge dessa argumentação sobre o sacerdócio de Cristo. Sobre a obra de Cristo para que ela fosse compreendida de uma vez por todas. Esse capítulo 7 que nós lemos, e depois eu recomendo que você o leia todo, na verdade eu recomendo que você leia toda a carta aos Hebreus com essa compreensão que você vai receber de contexto nessa manhã, talvez vai ficar muito mais fácil. Mas esse capítulo 7 especificamente, ele mostra para nós que o sacerdócio de Jesus, ele é superior ao sacerdócio levítico. E ele é superior em origem, ele é superior em natureza, ele é superior na eficácia e ele é superior na adoração. Primeiro, por quê? Porque Cristo não é um sacerdote por genealogia. Os sacerdotes eram, ou esse sacerdócio é chamado levítico, por quê? Porque geralmente, ou prioritariamente, os sacerdotes tinham que ser descendentes da tribo de Levi. Então o sujeito, para ser sacerdote, ele recebia o título sacerdotal por genealogia, porque ele era descendente de Levi. E o autor dos Hebreus vai dizer, não, Jesus não é sacerdote por genealogia, ele é sacerdote por um juramento divino, por uma promessa divina. Jesus não exerce o seu ministério sustentado por uma vida mortal, que acaba, mas ele exerce o seu sacerdócio sustentado por uma vida que nem a morte pode parar. Jesus, ele, diferente do sacerdócio levítico, ele não oferece animais repetidamente, mas Jesus, no seu ofício sacerdotal, e nós lembramos isso hoje pela manhã, ele ofereceu o quê? Ele ofereceu a si mesmo. Ele ofereceu o seu próprio corpo de uma vez por todas. Ou seja, Jesus não é apenas mais um sacerdote, mas Jesus, ele é um sacerdote eterno, perfeito, vivo e compassivo. Por isso a mensagem que o autor dos Hebreus quer nos lembrar nessa manhã, e eu quero trazer ao seu coração nessa manhã, a grande mensagem desses versos que nós lemos do 11 ao 28, é que Jesus, e a razão de Jesus vir a esse mundo, a razão de Jesus tomar a forma humana, não foi melhorar a religião, não foi melhorar as coisas para você, não foi fazer com que você se sentisse um pouco melhor. Jesus não veio para melhorar a religião, Jesus veio para completar a salvação. Jesus veio para finalizar todas as coisas. Por isso, nessa manhã, eu quero refletir com você sobre esse tema. Completamente salvos. Sabe por que completamente salvos? Porque somente Cristo pode salvar completamente. A religião não pode salvar, a igreja não pode salvar, os rituais não podem salvar, as práticas religiosas não podem salvar, os sacrifícios não podem salvar, as promessas e o cumprimento ou pagar promessas não pode salvar, mas só Jesus pode salvar completamente.
Só quando você entende a obra redentora de Cristo, só quando você entende Jesus como esse sacerdote perfeito, você é capaz de viver de uma forma que você viva completamente a salvação que Jesus veio oferecer. Mas a pergunta que surge é: por que somente Cristo pode salvar completamente? Por que a minha religião não pode salvar? Por que o fato de eu ir à igreja, ou de eu dar o dízimo, ou de eu pagar promessa, ou de eu ir em Aparecida, ou de eu ir em Jerusalém, ou eu ser batizado no Rio Jordão, ou eu sou uma boa pessoa, um bom marido, um bom cidadão, uma boa mulher, por que essas coisas não podem me salvar completamente e só Jesus pode salvar completamente? Esse texto da carta aos Hebreus vai dar para nós algumas razões. Eu quero chamar a sua atenção, pedir que você anote, que você fique atento, porque provavelmente isso vai tornar a sua vida muito mais leve, isso vai mudar o seu jeito de orar, isso vai mudar a sua percepção da sua relação com Jesus. A primeira coisa que o texto diz para nós é que Cristo, ele pode salvar ou nos salva completamente, porque ele vai introduzir uma esperança superior. Se você está com a sua Bíblia aberta ainda ou ligada, você pode perceber que o texto que nós lemos começa com uma pergunta no versículo 11. Ele começa com uma pergunta decisiva, dizendo assim: olha, se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, por que haveria ainda necessidade de se levantar um outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Em outras palavras, ele está perguntando: bom, se precisasse, se o sistema sacerdotal levítico fosse suficiente, se fosse possível alcançar a perfeição por regra, por sacrifício, por obediência, por religião, por que seria necessário um outro sacerdote? Vale a pena lembrar aqui, queridos, que a palavra perfeição aqui não está significando impecabilidade humana. A palavra perfeição aqui no texto está falando de um acesso completo a Deus. Alcançar a perfeição é ter livre acesso a Deus. Essa é a ideia que ele está colocando. Uma reconciliação definitiva, uma comunhão restaurada, uma consciência purificada. Sabe, o argumento aqui é muito forte que o autor aos Hebreus coloca para nós. Ele diz o seguinte: se o sacerdócio levítico, lá no Antigo Testamento, pudesse levar o povo à plenitude da comunhão com Deus, por que seria necessário um outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, como diz o texto bíblico? Se Deus estabeleceu o sacerdócio levítico, Deus estabeleceu que deveria ser daquele jeito o povo de Israel, o que o autor aos Hebreus está dizendo é: olha, aquela obra não foi completa. Os rituais, os sacrifícios e as práticas religiosas não geram a experiência completa. A resposta está no Salmo 110, versículo de número 4. Quando, de uma maneira profética, o salmista diz assim a respeito de Jesus: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí você diz: pastor, que história é essa de Melquisedeque? Que história é essa? Então deixa eu tentar colocar para você brevemente o pano de fundo de tudo que estava acontecendo. Dentro do Antigo Testamento, né, o próprio Antigo Testamento já apontava para a insuficiência desse sacerdócio levítico. O próprio Antigo Testamento, não estamos falando nem de novo, já dizia que essa primeira parte, de uma maneira pedagógica, tinha o seu papel, mas que não ia terminar aí. Que não adiantava oferecer sacrifícios, animais, etc. Não ia acabar desse jeito. Ele já apontava: Deus tinha prometido um outro sacerdote. No Antigo Testamento mesmo, no texto que eu acabei de ler, de Salmo 110, versículo 4, Deus já anunciava um outro sacerdote. Deus já tinha prometido um outro sacerdote. Não segundo Arão, de quem viria a descendência de Levi, não segundo Levi, mas segundo Melquisedeque. Por que Melquisedeque? E aí você vai começar a entender, vai começar interessante. Eu não sei se você já leu a história de Melquisedeque. Quanto aqui conhece a história de Melquisedeque? Levanta a mão. Alguns conhecem, por isso que é importante explicar. Melquisedeque, ele aparece em Gênesis capítulo 14. E se está em Gênesis capítulo 14, está antes da formação do povo de Israel. Se está em Gênesis capítulo 14 e a história de Melquisedeque está relacionada a Abraão, Abraão é o que de Jacó? Isso vocês têm que saber, pelo amor de Deus. Avô, é só lembrar: Abraão, Isaac, Jacó. De Jacó, o nome dele é mudado para Israel. De onde vêm os seus 12 filhos? De onde vêm as 12 tribos? E daí vem a tribo de Levi, de onde vem o sacerdócio levítico. Estamos juntos? Então por que o salmista diz: virá um outro sacerdote
da ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, eu vou resumir aqui, ele aparece no capítulo 14 de Gênesis, depois você pode ler lá. Ele aparece lá como rei de Salém, que é uma abreviação para Jerusalém, e sacerdote do Deus Altíssimo. É muito interessante, porque esse Melquisedeque, ele une duas funções que geralmente no Antigo Testamento estão sempre separadas. Ou você é sacerdote ou você é rei. Você não tem no Antigo Testamento nenhum personagem compondo essas duas funções. Normalmente elas ficariam separadas. Ou você é da realeza, ou você é sacerdote. O nome Melquisedeque significa rei de justiça. Ele é rei de Salém, isso é, ele é o rei da paz. Ele surge antes de Levi, ou seja, se ele está ligado a Abraão. E é interessante que no encontro que ele tem com Abraão, quando Abraão volta de uma guerra, ele aparece diante de Abraão, e o que o texto vai dizer é que ele abençoa Abraão, recebe de Abraão o dízimo. Ou seja, Melquisedeque, esse sacerdote que tem algumas peculiaridades, a gente não sabe tanta coisa a respeito dele, mas é fundamental conhecê-lo. Ele é uma figura profética de Jesus Cristo. Antes de Israel, antes de ter o povo, antes dos 10 mandamentos, antes de tudo isso. Não é por acaso que ele aparece no Antigo Testamento. Ele é um personagem que a gente não sabe tanta coisa, mas ele é uma figura profética de Jesus Cristo. Ele é um sacerdote, ele é rei, ele é alguém ligado à justiça, ligado à paz, e ele está acima da ordem levítica, ou seja, dessa ordem ritual. Mas é interessante, o texto vai dizer que Jesus não é só parecido com Melquisedeque, ele é muito maior do que Melquisedeque. Melquisedeque é só um sinal, Cristo é realidade. Melquisedeque é uma figura, Cristo é o cumprimento. Melquisedeque aparece como uma sombra. Lembra do que eu falei no começo? Cristo é a plenitude. É por isso então, e a gente vai começar a juntar as peças, olha o versículo 18 comigo de Hebreus 7. Olha comigo. É por isso que o texto afirma assim, ó. A ordenança anterior é revogada. Porque ela era o quê? Fraca e inútil. Pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. É aqui que está o ponto central. Por que Cristo estava completamente? Porque a lei não aperfeiçoou, mas Cristo introduziu uma esperança melhor. Em outras palavras, a lei ela revelava o pecado, mas a lei não tinha poder para remover o pecado e a culpa definitivamente. A lei ela até exigia santidade, mas a lei não tinha poder para produzir uma santidade interior, não dava um poder interior para produzir. A lei até mantinha o povo à distância, lembra? Não podia chegar perto, a presença de Deus era intocável. Mas quando a gente chega em Cristo, Cristo nos aproxima de Deus. Na estrutura do Antigo Testamento, o templo dizia, ó, até aqui você pode chegar. O véu que estava lá no Santo dos Santos dizia, você só pode chegar até aqui. O sacerdócio levítico dizia, espera do lado de fora, só o sumo sacerdote vai entrar. Mas Cristo vem para dizer, vem ao Pai por mim. Chegue a Deus através de mim. O que isso tem a ver com a gente hoje? Tem tudo a ver, sabe por quê, irmãos? Porque religião sem Cristo pode até informar a consciência, mas ela não pode purificar a consciência. A religião, ela pode ordenar conduta, a religião pode botar regra e dizer pode ou não pode, mas religiosidade não pode transformar o coração. Religiosidade, ritual e prática pode criar até uma aparência de piedade, mas religiosidade não pode dar acesso a Deus. Sabe, a esperança melhor que Jesus oferece não é um sentimento otimista. A esperança melhor que Deus oferece é uma pessoa, é Cristo. Cristo salva completamente porque Ele oferece uma esperança melhor, que é Ele mesmo. É a obra dEle consumada na cruz do Calvário. É o seu sangue que é derramado, que é suficiente. É a sua vida que vence a morte. É o seu sacerdócio eterno. Como é que isso aplica à minha vida e à sua vida? E à vida de gente que às vezes está tentando se esforçar para agradar a Jesus. Tem muita gente que vive tentando se aproximar de Deus pelo desempenho. Tem muita gente que ainda pensa assim, olha, quando eu orar melhor, Deus vai me aceitar. Tem gente que pensa assim, não, quando eu pecar menos, Deus vai me ouvir. Sabe, nessa semana de oração, muitas vezes você pode ser tentado a dizer, quando eu me sentir mais santo, eu vou poder me aproximar mais de Deus. Não, o Evangelho de Jesus, ele inverte isso.
Ao nos lembrarmos que Jesus é o sacerdote perfeito e que Ele salva completamente, você pode se lembrar que você não se aproxima de Deus porque você está completo. Você se aproxima de Deus porque Cristo é completo. É sobre isso. A sua esperança, a minha esperança, a nossa esperança não pode estar na firmeza da sua mão segurando Cristo. Sabe onde é que está a nossa esperança? Na firmeza de que a mão de Cristo está segurando você. Não tem a ver com você. Cristo salva completamente porque ele oferece uma esperança maior. A esperança que está ligada à obra completa dele. Mas o autor aos Hebreus vai dar uma segunda razão. Ele vai dizer para nós que Cristo salva completamente porque o seu sacerdócio é garantido por um juramento divino, por uma promessa divina. Se você observar os versos 20 e 22 que nós lemos, o autor vai dizer exatamente isso. Ele vai dizer: isso aconteceu pelo seu juramento. O juramento de quem? Do próprio Deus. Os sacerdotes levíticos, eles assumiam ofício por descendência. Ou seja, tinha a ver com pedigree. Tinha a ver, se você nasceu nessa família, você é sacerdote. Se você é da descendência de Levi, você é esse sacerdote. Eles eram sacerdotes porque eles pertenciam à tribo certa, à família certa, à linhagem certa. Mas Jesus é sacerdote por algo infinitamente superior. Jesus é sacerdote por uma palavra divina, por um juramento divino. Não tem a ver com ser descendente de Davi. Não tem a ver com ser filho de José e Maria. Não tem a ver porque ele nasceu na descendência certa, descendente real da família. Não. O texto diz que Jesus salva completamente porque o sacerdócio dele é garantido por um juramento divino. No texto, o versículo 21 diz claramente isso. O Senhor jurou e não se arrependerá. Olha aí o verso 21 de Hebreus 7. O Senhor jurou e não vai se arrepender. Ele está falando a respeito de Jesus. Você é sacerdote para sempre. Se você quiser anotar do lado, isso é só uma citação de Salmo 110, versículo 4. Sabe, perceba o peso dessa afirmação. Deus jurou. Deus colocou a sua própria fidelidade, o seu próprio nome como garantia que a obra de Cristo é completa. Não tem a ver com ser da tribo de Davi, da tribo de Judá. Não tem a ver com isso. Sabe o que isso significa? Que a nossa salvação, a salvação oferecida por Jesus, não está na instabilidade humana, mas na decisão irrevogável de Deus. Salvação não depende da força da sua emoção, não depende da constância do seu humor. Salvação não depende da perfeição da sua semana, se ela foi boa ou não. Salvação não depende da qualidade da sua performance religiosa. A salvação, ela depende do juramento divino que estabeleceu Cristo como sacerdote eterno para sempre. Por isso que o verso 22 que nós lemos, olha o que diz o verso 22. Jesus tornou-se por isso mesmo o quê? Tornou-se o quê? A garantia de uma aliança superior. Deixa-me dizer para você, meu irmão e minha irmã, Jesus é o fiador dessa nova aliança com Deus. O que é um fiador? Diga para mim, o que é um fiador enquanto eu tomo uma água? É o garantidor. Você já alugou casa? Quando você vai alugar uma casa, vamos usar um exemplo mais simples. Para alugar casa, você precisa de duas coisas. Ou você tem um fiador, ou você tem o seguro fiança. Esse é o papel. O que é um fiador? Fiador é aquele que garante que a dívida vai ser paga. Tem alguém que tem um imóvel, uma propriedade, alguma coisa, quando você vai alugar, você não tem, você está alugando, você não tem propriedade, não tem garantia. Você pega a avó, a mãe, o cunhado, o parente ou alguém que tenha muita coragem para fazer isso, que tem uma propriedade, ele assina e diz: se fulano não pagar, o meu imóvel é a garantia. Você pode tomar o meu imóvel que está no meu nome,
salvar totalmente, completamente, definitivamente, os que por ele se aproximam de Deus, vivendo para sempre para interceder por eles. E deixa eu dizer para você, eu quero entrar nesse versículo aqui, preste muita atenção, por favor, porque se você entender a estrutura desse verso aqui, você pode esquecer talvez até todo o resto. Porque esse verso resume a doutrina mesmo daquilo que Jesus quer para nós. Porque ele traz 4 verdades. Primeira, diz que ele pode, Jesus pode. O texto não fala que Cristo apenas quer salvar. Ele deseja salvar. Ele gostaria de salvar. Mas a primeira verdade tem que ficar gravada no seu coração, como a gente canta, Cristo tem poder para salvar. Sabe, ele não só deseja, ele pode salvar. Existe um poder suficiente. Jesus pode salvar o pecador mais distante. Jesus tem poder para restaurar a consciência mais esmagada. Jesus tem poder para sustentar o crente mais fraco. Jesus tem poder para socorrer aquele que passa por tentação. Jesus tem poder para levantar o caído. Jesus tem poder para te guardar até o fim. O Cristo de Hebreus não é um Cristo religioso, pendurado numa cruz, morto, derrotado, não, ele é um Salvador vivo, ele não é um Jesus que apenas inspira, ele salva, e ele não salva, ou melhor, ele não apenas orienta, ele resgata, ele não apenas consola, ele sustenta. Então, em primeiro lugar, Jesus pode salvar. Segundo, ele vai dizer para nós que ele salva totalmente. Ele diz, ele pode salvar totalmente, ou completamente, ou definitivamente, seja como esteja aí na sua tradução. Mas o importante aqui é que essa expressão carrega uma ideia de plenitude, de permanência. Cristo salva por completo, e Cristo salva para sempre. É por isso que a gente não crê em perda de salvação. O Cristo do Evangelho não é um Cristo que você está salvo hoje, amanhã se você vacilou, você perde a salvação, aí você volta, se arrepende e está salvo de novo, aí você perde a salvação, aí tem que fazer, fica fora da ceia, aí volta, não, isso não é o Cristo do Evangelho. Nós não cremos na doutrina da perda da salvação. Você não ganha e perde, porque a Bíblia diz que o Cristo que nós cremos, ele salva definitivamente, ele salva permanentemente, ele salva da culpa do pecado. E quando ele salva, nós somos perdoados. Ele salva do domínio do pecado, e aí nós somos transformados. E há uma promessa que um dia ele vai nos salvar da presença do pecado, nós seremos glorificados. Sabe, a salvação é completa. Ele salva totalmente. A salvação de Jesus, ela não é parcial. A salvação de Jesus não é um remendinho espiritual. A salvação de Jesus não é uma ajuda para que você termine o resto sozinho. Ele não salva pela metade. Ele não começa a salvação para te abandonar se você der conta, se você for bonzinho, se você não fraquejar, aí você vai ser salvo. Não. Sabe, Jesus não perdoa hoje para desistir de você amanhã. A Bíblia diz e a palavra de Deus diz que Cristo, o Cristo das Escrituras, ele salva completamente, definitivamente. Sabe, isso não significa que você não precisa fazer mais nada. Isso não significa que o crente não tenha que lutar mais. Não significa que depois de receber a salvação, você não vai ser tentado, você não vai ter momentos de lágrima. Isso não significa que você não vai cair, vai cometer erros. Não significa que talvez você vai ter que passar por disciplina, por crescimento. Mas o que a Bíblia quer dizer para nós é que a obra decisiva, ela pertence a Cristo e Ele não falha. Primeiro, então, Jesus pode salvar. Segundo, Ele salva completamente, definitivamente. Terceiro, a salvação dele é para aqueles que se aproximam de Deus. E aqui que está o caminho da salvação. Aproximar-se de Deus por meio de Jesus Cristo. Não tem a ver com religião, não tem a ver com igreja, não tem a ver com ministério, não tem a ver com sacrifício. Sabe, não é por meio de moralidade, não é por meio de tradição, não é por meio de obra religiosa, não é por meio de uma culpa acumulada, não é por meio de uma autopunição, e não é por meio de outro mediador, é só por Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é o acesso, Jesus é o mediador, Jesus é o sacrifício, Jesus é a porta aberta. Sabe, se aproximar de Deus através de Jesus significa abandonar a confiança em você mesmo. Significa dizer para Ele, Senhor, eu não venho com méritos, eu venho com Cristo. Eu não estou vindo para receber a salvação com o meu currículo. Olha como é que eu sou bonzinho, olha como é que eu faço as coisas certas. É chegar na presença de Deus debaixo do sangue do Cordeiro.
É chegar diante de Deus não dizendo, eu venho porque eu sou digno, não. É dizendo, eu venho porque o teu filho é digno. Sabe o que a Bíblia vai dizer para nós, e que o autor de Hebreus vai nos dizer, é que a salvação é para aqueles que se aproximam de Deus por meio de Jesus, de uma experiência pessoal com Ele. Por isso que Pedro vai dizer em Atos 4,12, em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus, nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. É por Jesus, é só por Jesus. Ele pode salvar, Ele salva completamente, Ele salva aqueles que se aproximam de Deus, mas Ele, em quarto lugar, diz que Ele vive para interceder por eles. Sabe, essa é uma das verdades mais consoladoras da Bíblia. Jesus vive sempre para interceder por nós. E aqui que entra a nossa semana, a nossa maratona de oração. Sabe, a intercessão de Jesus não significa que Deus está relutante em te amar e que o filho precisa convencer Deus. Deus, dá uma chance para eles. Tem misericórdia deles. Não. O que o texto está dizendo é que o Pai planejou a salvação. O Filho realizou a salvação. E o Espírito Santo, ele aplica a salvação na nossa vida. Então a intercessão de Cristo, o que é? Ela é a apresentação permanente da obra dele diante do Pai no nosso lugar. Toda vez que você ora no nome de Jesus, sabe o que acontece? Qual é a figura? Jesus comparece diante de Deus por nós. Quando você ora em nome de Jesus, não é você que chega, é Jesus que se apresenta, ou que representa você. É Jesus que sustenta a sua causa. É Jesus que é o advogado justo. E sabe qual é a defesa que ele usa? O próprio sangue dele. Aí talvez tem gente que diz assim, eu estou tão fraco para orar. Sabe o que esse texto me ensina? Quando você ora fraco, Cristo intercede perfeitamente. Quando a sua fé treme, Cristo permanece firme. Quando a sua consciência te acusa, Cristo apresenta a obra dele. Quando você cai, Cristo não abandona a função dele de interceder por você. Quando você não sabe como continuar, Cristo vive sempre intercedendo por você. Sabe, a nossa salvação não depende de uma força que sobe da terra. Guarde isso. A nossa salvação não depende de uma força que sobe da terra, mas de uma intercessão que permanece no céu. Jesus como intercessor permanente. Não tem a ver com orar alto, orar baixo, orar fraco, com palavra bonita, escolher palavra. A nossa salvação, ela depende de uma intercessão que permanece no céu. Sabe, isso tem que produzir descanso no seu coração. Em nome de Jesus, para de tratar a sua fraqueza como se ela fosse maior do que o sacerdócio de Jesus. Para de tratar a sua queda e o seu pecado como se ela fosse mais poderosa do que a intercessão de Cristo. Para de tratar a sua acusação interna como se ela tivesse mais autoridade que o sangue de Jesus. A voz da culpa pode até ser alta, mas a voz do intercessor sempre é a palavra final diante de Deus. Sempre vai ser a final. Sempre vai ser a final. Mas o autor termina nos versos 26 e 28 do capítulo 7, dizendo para nós que Cristo pode salvar completamente, porque Ele é o sacerdote perfeito, que nos convinha. Eu gosto muito dessa expressão. Versículo 26, ele vai dizer, com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como esse. E é interessante que ele começa a descrever quem é esse sacerdote. Quem é Jesus? É como se ele dissesse assim, era exatamente desse sacerdote que a gente precisava. Era de alguém assim que eu precisava, era de alguém assim que você precisava. Se você olhar a lista que está depois, no verso 26, depois dessa frase, ele coloca uma lista. Que sacerdote é esse? Olha, ele diz, ele é santo, porque Deus é santo. Precisávamos de alguém inculpável, porque nós somos culpados. Nós precisávamos de alguém sem mancha, porque o nosso pecado manchou a gente. Nós precisávamos de alguém separado de pecadores, porque nenhum pecador poderia salvar outro pecador. Nós precisávamos de alguém exaltado acima dos céus, porque o nosso problema não é apenas terreno. Nosso problema era eterno.
Jesus é sacerdote completo, adequado à santidade de Deus e à nossa miséria. Sabe, os sacerdotes antigos, eles tinham que oferecer sacrifícios primeiro por si, porque eles eram pecadores, depois pelo povo. Cristo, ele não tinha pecado próprio. Ele não precisava ser purificado. Ele não precisava apresentar a sua oferta pela sua culpa. Ele simplesmente se ofereceu por mim e por você. No verso 27, o autor de Hebreus diz isso. E aqui que está a diferença decisiva. Os antigos sacerdotes, eles ofereciam sacrifícios repetidos. Cristo ofereceu um único sacrifício, definitivo. Os antigos sacerdotes ofereciam animais. Cristo ofereceu a si mesmo. Os antigos, eles ministravam no sistema provisório. Cristo consumou uma obra eterna. Na cruz, Jesus não disse assim: está iniciado, começou. Quais foram as últimas palavras de Jesus? Está completo. Sabe, homens fracos foram substituídos pelo Filho perfeito. Sacerdotes mortais foram substituídos pelo sacerdote eterno. Sacrifícios repetidos foram substituídos por uma oferta suficiente. Distância de Deus foi substituída acesso ao trono da graça. A culpa foi enfrentada pelo sangue. A instabilidade foi vencida pela intercessão. Deixa-me dizer para você, meu irmão e minha irmã, nessa manhã, você não precisa de um Cristo pequeno para problemas pequenos. Você precisa de um Cristo perfeito para uma salvação completa. Nós somos culpados? Claro que somos. Você e eu somos pecadores? Somos miseráveis pecadores. E não deixaremos de sê-lo. Mas Cristo garante que nele nós somos completamente salvos. Sabe por quê? Sua culpa é real, mas o sangue de Jesus é suficiente. Sua fraqueza é real, mas o sacerdócio de Jesus é eterno. Sua luta é real, mas a intercessão de Jesus por você, ela é contínua. Seu pecado é grave, mas a graça de Jesus vai ser sempre maior. Sua caminhada é difícil, mas o caminho está aberto por Jesus. O que isso muda a minha vida? O que isso deve mudar a minha vida, a sua vida, a nossa prática em seguir a Jesus? Primeiro, descanse na suficiência de Cristo. A obra que Jesus fez é completa. Segundo, se aproxima de Deus quando orar com confiança. Se Cristo é um sacerdote eterno, se aproxima. Se o sangue de Jesus foi derramado, se aproxima de Deus. Se o trono não é de juízo e para condenar, mas o trono é de graça para você, se aproxima de Deus em oração. Ei, se Jesus vive para interceder, se aproxima de Deus em oração, aproveite. Quando for orar essa semana, não ora como órfão, que quem sabe Deus vai me dar atenção, quem sabe Deus vai me ouvir, não. Não adore a Deus como um estranho, alguém distante. Não confesse seus pecados como alguém sem esperança, não, em nome de Jesus. Não volte para Deus como se o caminho tivesse fechado. Se aproxima de Deus com confiança quando você orar, não por causa de você, mas por causa desse sacerdote perfeito. Terceiro, lute contra o pecado a partir da graça e não da culpa. Salvação completa não pode produzir acomodação espiritual. Salvação completa tem que produzir santidade. Cristo não te salva no pecado para você permanecer no pecado. Porque a graça que perdoa também transforma. Mas guarde uma coisa que muita gente tem pregado errado por aí. A ordem é muito importante. A graça perdoa, mas ela também transforma. Agora guarde uma coisa importante. Você não luta para ser aceito por Deus. Você não se esforça para ser aceito por Deus. Você luta porque tem certeza que através de Jesus você já foi aceito por Deus. Você não busca santidade para abrir o caminho para Deus e achar que você merece. Você jamais vai merecer. Você busca santidade porque Cristo abriu o caminho para Deus, para você. Enfrente as acusações com o Evangelho.
Toda vez que o diabo chegar te acusando, e vai ter dias que a sua consciência vai dizer para você, você falhou demais. O inimigo vai dizer para você, dessa vez não tem volta. A vergonha vai dizer para você, talvez essa semana não ora mais. Deus não vai te ouvir. Olha como é que você está sujo. Não canta mais não. Não canta porque Deus não vai te ouvir. Não se aproxima demais. Quando isso acontecer, abra os teus lábios. E se você grifou, se você marcou, declare para o inferno, Hebreus 7:25. Ele, o meu Jesus, pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo para sempre para interceder por eles. Enquanto Cristo estiver vivo e eu crer, haverá intercessão e eu vou interceder. Enquanto eu crer que Cristo está vivo, há intercessão, há graça. Enquanto há graça, há caminho de volta para Deus. Enquanto Cristo está vivo, há intercessão. Enquanto a intercessão, há graça. Enquanto há graça, há caminho de volta. Sabe por quê? Porque Cristo vive para interceder por você. Fique de pé, por favor, eu quero terminar. Sabe, vida cristã, ela não pode ser sustentada pela lembrança de algo que Cristo fez lá no passado. A gente às vezes celebra a ceia do Senhor e acha que tem que só lembrar do passado e que isso vai ser suficiente. Isso é importante. Mas vida cristã não pode ser sustentada pela lembrança de algo que Cristo fez no passado. Vida cristã, ela tem que ser sustentada pela realidade de Cristo continua fazendo até agora. E o que a Bíblia diz, você leu isso. O texto diz que ele vive para sempre. Mas o texto diz que ele vive para fazer o que para sempre? Vive para interceder para sempre. Você já parou para pensar na beleza disso? Hebreus 11 diz que Jesus é o sacerdote que a nossa alma precisava. É por isso que nós promovemos uma campanha como essa de 21 dias de oração, para que você tenha disciplina, para que você se lembre, que Jesus, ele introduz uma esperança superior. Sabe, Jesus é o sacerdote que a nossa alma precisava, porque ele é garantido pelo juramento de Deus. Ele possui um sacerdócio permanente. Ele vive sempre para interceder. Ele ofereceu a si mesmo de uma vez por todas. Ele é santo, ele é inculpável, ele é sem mácula, ele é separado dos pecadores. E o texto diz que ele é exaltado acima dos céus. É por isso que ele pode salvar completamente. Ele não salva parcialmente. Ele não salva provisoriamente. Ele não salva superficialmente. Jesus não salva você até a próxima crise. Jesus não salva você até a próxima queda. Jesus não salva você até a próxima vez que você for acusado. Jesus salva você completamente. Se aproprie disso em nome de Jesus. Porque a pergunta final não é se Cristo é suficiente. A pergunta final não é essa. Porque essa Cristo, o Hebreu já respondeu. A Bíblia diz, ele é suficiente. A pergunta final que você tem que se fazer é: você tem se aproximado de Deus por meio de Cristo? Você tem se aproximado de Deus por meio de Cristo? A minha oração aqui nessa manhã é que você não permaneça distante de Deus por causa da culpa. Que você não fique de lado, de fora do véu, como no Antigo Testamento. Que você não carregue o peso que Cristo já levou na cruz e você está carregando, Ele está te matando, está te destruindo. Para de confiar em si mesmo, quando Deus já te deu um sacerdote perfeito. Venha por Ele, ore por Ele, descanse nele, permaneça nele, se levante por causa dele, adore por meio dele, porque o sacerdote está vivo. Você tem acesso à presença de Deus, você pode adorar, você pode confessar, você pode orar, você pode chegar à presença. Jesus já abriu o caminho está aberto. Você não tem que pagar e oferecer nada, a oferta já foi aceita por Deus. Não tem a ver com você ou com o que você vai fazer. A intercessão continua. E quando você entender isso, você vai perceber que a sua salvação é completa. O que você vai fazer não é para receber, mas é porque tudo que você precisava, Cristo já fez por você na cruz. Então, quando você orar nessa semana, quando você pecar essa semana, quando você pensar em desistir dessa semana, se lembre,
Você se creu em Jesus, se aproximou de Deus através de Jesus, você está completamente salvo. Que isso te leve a orar, que isso te leve a jejuar, que isso te leve a testemunhar, que isso te leve a ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um profissional melhor, não para receber alguma coisa, mas porque Jesus já ofereceu tudo o que Deus tinha exigido, o sacrifício perfeito. Que ao clamar o nome de Jesus, que ao adorar o nome de Jesus, que ao interceder em nome de Jesus, você se lembre, não é só um nome, não é só uma canção, você está declarando a obra completa. A obra é completa. Eu sou completamente salvo. Jesus fez tudo que era necessário. Declare Jesus, interceda no nome de Jesus, adore Jesus, viva por Jesus, não só como um nome, mas aquele que vive para interceder para sempre por você. Enquanto você crê, tenha certeza, aquele que começou a boa obra, te livrando da condenação do pecado, aquele que te sustenta na caminhada, te livrando do poder e do domínio do pecado, é aquele que no final vai estar te esperando para te livrar da presença do pecado. Deus, obrigado por essa manhã. Que se há alguém aqui que ainda não entendeu a obra redentora de Jesus, talvez está se esforçando, lutando, querendo provar, que nessa manhã cada um de nós possa perceber e entender que em Jesus nós já fomos completamente salvos. O que precisava ter feito já o foi. O preço foi pago por uma promessa divina. A garantia é o sangue do Cordeiro. E o que cabe a nós é interceder, buscar, crer, adorar, servir e louvar. Não para recebermos alguma coisa, mas porque cremos que no nome de Jesus já recebemos o que precisávamos. O preço já foi pago. Que a nossa vida caminhe na certeza de que há poder no nome de Jesus. Não pelo nome, mas porque Ele é o sacerdote definitivo, que vive para interceder para sempre. Por isso recebe toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração do povo que se chama pelo Teu nome.